Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é bem-vindo para mais uma vez estarmos estudando a palavra do Senhor, orando e pedindo a Ele que esteja a dirigir a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos ser edificados nessa jornada na palavra do Senhor, aprendendo mais dEle. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nos entregamos mais uma vez ao Teu senhorio, sabendo que não há Deus como o Senhor. Então, ó Pai, que neste momento, o Senhor que conhece o nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar, tirando de nós tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo. Queremos verdadeiramente nos relacionar, queremos ser alimentados, queremos ser abençoados, queremos ser guardados, queremos ser amparados pelo Senhor. Dirige, ó Deus, a nossa vida, perdoa os nossos pecados, para que assim, ó Deus, possamos alegrar o Teu coração com o culto que estamos aqui prestando ao Senhor. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que possamos absorver a palavra que estaremos lendo agora. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento com a irmã Suzy, no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 15. Leiamos. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que havia dito. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Então foge, porque é assalariado e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Baseados nesta palavra lida, nós queremos pensar nesta noite sobre o tema Jesus, o pastor indispensável. E com esse título eu quero aqui fazer o agradecimento a todos os irmãos, à igreja, que no domingo passado nos parabenizou aí pelo Dia do Pastor, pelo carinho demonstrado. Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado a todos. Fiz no domingo passado uma gratidão aí no grupo, mas estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus. Jesus, o pastor indispensável. Quem tem cuidado de nossa vida? Começo com esta pergunta. O que julgamos indispensável nesta vida? Geralmente nós não temos encarado como uma necessidade primária ter alguém para dirigir a nossa vida. E às vezes a nossa dificuldade é quando nós pensamos em ter que nos submeter a alguém. Por mais que sejamos relutantes, temos a necessidade de convidar Jesus para dirigir a nossa vida. Quero pensar nessa noite sobre alguns benefícios que ganhamos, que temos, que a Bíblia nos garante, nos assegura, quando convidamos Jesus para ser o nosso pastor. E baseado nesses versículos lidos,
Eu quero tirar aqui 10 benefícios para aplicarmos em nossa vida, para que você que ainda não convidou Jesus para ser o seu pastor, pense nisso e possa ser convencido através do Espírito Santo a fazer este convite. E a você e a nós que já convidamos Jesus para ser o nosso pastor, devemos estar pensando se verdadeiramente estamos permitindo Ele pastorear a nossa vida. O primeiro benefício é a sua legalidade. O versículo 2 do texto que nós lemos vai dizer exatamente que essa legalidade acontece porque houve a concessão, a permissão para que o pastor entre pela porta, pelo nosso coração, em nossa vida. Antes, o invasor que havia entrado em nossa vida por causa do pecado, não podia ser o nosso pastor, não era o nosso pastor, porque nós não demos permissão, ele entrou em nossa vida por causa do pecado. Mas agora Jesus, nós demos a permissão. O pastor veio com esta missão, de pastorear e de tornar-se dono de nossa vida. Portanto, de forma legal, ele assume o pastoreio de sua vida, se você assim abriu a porta e permitiu que ele entrasse. Ele assume a legalidade, porque você deu essa legalidade para que ele seja o seu pastor. O segundo benefício que alcançamos quando Jesus é o nosso pastor, baseado no versículo 3, é a liberdade. Uma vez a porta aberta, os ouvidos abertos para ouvir a voz do pastor, ele chama-nos pelo nome e nos leva para a liberdade. Agora, fora da condenação do pecado, ele nos chama para esta liberdade. Em João 8,36, a palavra diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então esse segundo ponto é interessante, é o chamar dele para a liberdade. Terceiro benefício que nós alcançamos quando convidamos Jesus para ser o nosso pastor é a direção segura. A direção segura. No versículo 4 nos diz exatamente isso. Acompanhe o texto e perceba esta direção segura. Depois de sermos levados para fora, para a liberdade em Cristo, ele vai adiante, nos conduzindo. E as ovelhas que conhecem a sua voz, preferem segui-lo. As ovelhas que já tiveram essa experiência de conhecer a voz, de serem chamadas para esta liberdade, agora fazem a preferência de segui-lo. O quarto benefício que nós tiramos quando temos Jesus como nosso pastor é poder conhecer a sua voz. É interessante esse princípio e esse benefício em nossa vida. Façamos a comparação com algo simples no dia a dia. Quando a gente conhece bem a cédula verdadeira, uma nota verdadeira, é muito fácil você identificar a cédula falsa. Quando nós temos o privilégio de conhecer a voz do verdadeiro pastor, não vamos nos iludir com outra voz. É exatamente isso. É o ensinamento de Jesus. É fugir de qualquer voz estranha. O quinto benefício que alcançamos quando conhecemos Jesus como nosso pastor é a certeza de estarmos diante da porta certa. Versículo 7 vai falar exatamente isso. Por causa do difícil entendimento do homem, daqueles que estavam lá com Jesus, quando Jesus estava trazendo esse ensinamento, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta verdadeira, onde as ovelhas poderão entrar, achar descanso, liberdade, segurança. Eu sou a porta. Então, quando nós temos essa certeza de estar diante da porta correta,
isso traz uma alegria, uma segurança muito grande para a nossa vida. O sexto benefício que tiramos baseado nesse texto é o benefício que temos quando Jesus é o nosso pastor, é não sermos enganados. Não sermos enganados. Antes de Jesus assumir verdadeiramente a vida do homem, esse é enganado de muitas maneiras. Mas quando Jesus assume o controle da vida desse homem, quando o ser humano conhece essa voz, a voz do bom pastor, do verdadeiro pastor, ele tem aí a segurança de não mais ser enganado por nenhuma falsa voz ou pela voz de um falso pastor. O sétimo benefício que tiramos quando temos o Senhor como nosso pastor é a garantia de salvação, liberdade e alimento espiritual. Olha que algo tremendo, olha que necessidade é do ser humano, a necessidade de salvação, a necessidade de liberdade e a necessidade de alimento espiritual. São necessidades que trazemos diariamente em nossa vida. E o versículo 9 diz que esse pastor, o bom pastor, Jesus, ele é o único que supre essa necessidade. É o único que traz essa garantia. E ele faz com que ela se cumpra, com que ela seja real em nossa vida. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem ou aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então é para este Jesus que nós estamos convidando você. É para estar diante desse Jesus, é para ter esta garantia, é para ter essa certeza, é com esse Jesus. O oitavo benefício que alcançamos quando Jesus é o nosso pastor Ele deu a sua vida para que tenhamos vida abundante. Ele deu a sua própria vida para que tenhamos vida nele. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por isso foi necessário Jesus dar a sua própria vida, para que nós alcançássemos a vida que só existe nele, ou seja, a vida eterna com Deus, a vida eterna ao lado de Deus. O nono benefício que alcançamos quando Jesus é o nosso pastor ninguém pode cuidar de nós como o bom pastor cuida. Este é o grande benefício que nós encontramos nesse texto, que nós temos quando colocamos Jesus para cuidar de nossa vida. Ninguém cuida como Ele. Ninguém sustenta como Ele. Ninguém faz o que Ele pode fazer em nossa vida. Por isso é que quando Jesus está diante dos seus discípulos e os interroga, perguntando se eles não queriam também seguir o fluxo daquele povo que estava saindo procurando outro rumo, eles respondem: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida e vida eterna? Se só o Senhor pode cuidar assim? Eles estavam falando: o Senhor tem cuidado de nós durante esta caminhada de uma forma extraordinária, nós não queremos ir para outro lugar. Ele pode cuidar de nós como ninguém. O décimo e último benefício que alcançamos quando Jesus é o nosso pastor, é que Ele nos conduzirá até nos apresentar ao Pai. Ele nos conduzirá até nos apresentar ao Pai, e nos conduzirá em segurança, e nos conduzirá guardados da ira do inimigo, guardados da fúria do inimigo, guardados das tendências pecaminosas, guardados da condenação. Ele nos conduzirá assim até nos apresentar ao Pai.
É por isso que Ele propõe cuidar de nós de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. Permita Deus, através de Jesus Cristo, que é o bom pastor, cuidar de sua vida. Talvez vocês tenham ouvido apenas falar, não somente hoje, mas muitas vezes, sobre esse bom pastor, sobre esse Deus que cuida, mas você jamais experimentou esses cuidados dele. Na verdade, você não os conhece, porque você não se aproximou dele ainda, abrindo o seu coração, convencido de que só ele pode cuidar, só ele pode conduzir, só ele tem esse poder para conduzir assim. Permita o Senhor Jesus ser o teu pastor. Esse último benefício, ele é extraordinário. Foi quando ele falou lá para os seus discípulos, lá em João 14, para que eles não ficassem com o coração perturbado, não ficassem com medo, porque mesmo Jesus indo ao céu, Ele iria cuidar deles através do Espírito Santo, e Ele deixa essa palavra para nós, e Ele deixa essa garantia que não apenas iria cuidar nesse intervalo terreno, mas Ele iria cuidar até apresentá-los a Deus. É assim que eu quero convidar você, crendo, confiando nessa palavra, sendo beneficiado e abençoado por essa palavra, que eu quero convidar você para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a esse bom pastor, que tem não somente esses 10 benefícios que nós tiramos nesse texto, mas Ele tem muito mais para a tua vida. Permita que Ele seja o teu Deus, abra o teu coração, se curve diante dEle, confesse os seus pecados, peça o perdão, e deixe que Ele dirija a sua vida. Ele é o bom pastor. Ele é diferente do pastor terreno. O pastor terreno é limitado, falho, pecador. Pode até fazer algumas coisas, tem feito algumas coisas, mas o bom pastor, o pastor incomparável, é Jesus que quer cuidar de tua vida. Oremos ao Senhor. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que dirija a nossa vida, pedindo ao Senhor que nos conduza. Vamos orar com a irmã Valdenice neste momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque Tu tens nos sustentado. Te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que são eternas. Por tudo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Agora queremos te pedir, ó Deus, que Tu esteja, ó Pai, entrando em providência, ó Pai, com as famílias, aquelas que estão em dificuldades, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que Tu estejas, ó Pai, curando, se for esta a Tua vontade, Pai. E te pedimos, ó Deus, que Tu tires, ó Pai, este vírus, ó Pai, de perto de nós, deste mundo, ó Pai, e que Tu possas, ó Deus, concedê-los, que cada um possa estar mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Abençoa os líderes, Pai, da Tua igreja, abençoa aqueles que proclamam a Tua palavra, e que nós não venhamos, ó Pai, esquecer de Ti, Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, cada dia estar buscando a Tua presença nas nossas vidas e testemunhando de Ti a cada dia, a cada instante, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos das Tuas mãos. E Te pedimos, ó Pai, que Tu esteja conosco, onde quer que estejamos, abençoando as nossas famílias, abençoando todos aqueles que nos cercam, aqueles que ainda não Te conhecem, que Tu estejas, ó Pai, a chegar a eles mais perto de Ti, Pai, que eles possam reconhecer o Teu amor e a Tua grandeza e a Tua misericórdia. Nós suplicamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A minha oração é que Ele nos dê uma semana abençoada. A minha oração é que Ele possa ser o nosso bom pastor, como Ele propõe em ser o nosso pastor, como Ele tem nos dado essa garantia, que nós permitamos que Ele seja o nosso pastor. Que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te dê condição de viver para a glória dEle, como assim eu quero fazer. Que essa palavra, que ela possa ter abençoado e falado ao teu coração, como ela falou ao meu. Tenhamos uma semana abençoada. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.